E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 30/6/2024, 10h31. Vamos aí para uma análise um pouco diferente. Vamos deixar o Bitcoin do lado. Só que no finalzinho do vídeo eu vou explicar para vocês como é que está a situação do Bitcoin agora. Mas vamos aqui falar rapidamente aqui do mercado brasileiro, do dólar também, que faz tempo que eu não falo, né? Então, vem comigo. Beleza, galera? Então, para quem me conhece, sabe muito bem que a gente gosta muito de falar sobre barra de atividade profissional e o quanto isso é importante para a gente na nossa leitura gráfica, né? Então, vamos lá. O dólar atualmente, atualmente atingiu ali a máxima, chegou a atingir a máxima de 5,61 e está ali em 5,60, né? Essa é esse é a cotação do dólar agora. A gente consegue perceber aqui num gráfico semanal que a gente passou por um período aqui ó, de acumulação nessa região aqui de baixo aqui do dólar. Se eu estou falando para vocês aqui constantemente, diariamente, como eu faço no Bitcoin, a gente já saberia que essa alta toda aqui do dólar era uma alta prevista. Por quê? Porque eu nunca vou fugir dos meus princípios, galera. Então, se eu pegar aqui, rapidamente aqui o dólar, e pegar esse fundo aqui, traçar uma média não, uma linha aqui, eu vou pegar aqui, ó, traçar uma linha, cadê? Vamos lá, vamos traçar a linha aqui, ó. Se eu for pegar aqui e traçar a linha, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um OBV totalmente estagnado nessa região aqui, chegou a bater nesse fundo aqui e não rompeu mais. Bateu uma vez aqui também, não conseguiu romper. Depois nem veio mais testar, então ficou andando lateral aqui nessa região. Então a gente não tem renovação de fundo, significa então que a galera está encarteirando aqui, né? A galera está mais comprando do que vendendo. Então, esse OBV aqui, ele é muito importante para a nossa leitura aqui de volume, né? Então, o volume aqui, a gente consegue perceber que os players aqui, eles não estão vendendo dólar, pelo contrário, eles estão encarteirando. Só que passou por um período aqui abaixo da nossa querida VW, né? Só que não rompemos essa região. Então, esse aqui é um ponto principal. Outro ponto principal é que se tu for colocar no que aqui deve ser a maior concentração de volume, porque a gente tem esse range aqui. Como é que eu vou saber isso? Rapidamente eu vou vir aqui, vou deletar isso, vamos pegar o Market Profile rapidamente, só para a gente ter noção, mais ou menos onde... Exatamente, ó. Esse aqui é o ponto de Market Profile, é o ponto que a gente tem maior negociação aqui no gráfico semanal. Então, o market dele está dando aqui no 5,21. Então, por isso que a gente teve uma resistência que caiu, por isso a gente teve uma resistência que caiu, só que depois começou a subir. E nota que a gente não tem o desencarteiramento, mas pelo contrário, a gente tem um encarteiramento aqui do dólar. Então, essa ferramenta também me ajuda muito a tomada de decisões. Só que eu tenho isso aqui de olho, né, galera? Então, de olho eu já consigo perceber que aqui é a maior concentração de volume. Por quê? Porque se tu for pegar um market profile, o que, que ele é? Ele sempre pega a maior concentração que o mercado anda lateral. A maior concentração que o mercado anda lateral é aqui. Então, se eu pego e eu não tenho essa ferramenta e traço isso aqui, eu vou ter praticamente aqui a nossa POC. Né? É assim que a gente faz, o cálculo para quem não tem essa ferramenta. Mas isso aqui é de graça no TradingView, então é bem tranquilo, tá? Então, o que, que acontece? Então, a gente tem aqui um canal de referência, uma zona neutra que a gente gosta de fazer a FIMATE aqui para traçar pontos de alvos, né? Então, a gente tem um canal de referência zona neutra, que é um ponto muito importante, realmente é um ponto de zona neutra, porque se a gente bate nessa região aqui e cai, pô, a POC está passando nessa região aqui, então significa que a distribuição aqui está forte. Só que aqui a gente está vendo que não tem distribuição, a gente está vendo aqui um aumento aqui do volume. Então, isso aqui bate muito. Então, por isso eu gosto de FIMATE também, tá? Então, vamos botar nossa ferramentinha aqui, aquela que a gente sempre gosta de colocar. Eu venho aqui, coloco o histograma, que fica mais fininho, fica melhor. Pois pronto, galera. E o que, que acontece? Então, eu tenho essa informação que a gente está tendo encarteiramento no dólar. Tá? Então, o dólar chegou a bater nesse pico máximo, é o máximo do pico aqui, que ele é praticamente esse aqui, lá de junho 19 de 2023 ali, né? Nessa semana. E a gente também bateu nessa região aqui, fazendo um fundo maior, um topo maior, e a gente testando essa região. Então, muito importante. Qual é o gatilho aqui de compra? Geralmente, na FIMATE, por isso que eu não uso sempre a FIMATE, o gatilho de compra seria no rompimento da zona neutra, ou seja, aqui seria um gatilho de compra na zona neutra e, teoricamente, o stop ficaria aqui abaixo da caixinha que ele fala. Só que para quem entende um pouco mais de volume, sabe que a gente está passando por um período de acumulação aqui nessa região, já largou uma compra aqui dentro do canal de referência mesmo, tá? E se tu for pegar aqui, a gente tem mais informações. A gente tem aqui informação aqui desse camarada aqui, que foi no dia 25, semana do dia 25. A gente tem também esse camarada aqui, dia 2. A gente tem
esse camarada aqui, dia 1º de abril, ali da semana, e 15 de abril. Qual é o maior volume? Esse camarada vem aqui, ó. Então, esse camarada, a gente teve uma atividade profissional aqui. Então, se eu for fazer aquela regra, que é uma regra boa, e fazer isso aqui, ó, poderia pegar aqui na semana, fazer isso aqui todo. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer aqui isso aqui. O que eu tenho de informação? Aqui eu não compraria nada, mas nota que eu tenho aqui um período de acumulação, tá? Não faria nada aqui também. Opa, rompemos aqui a região de 50, o mercado dispara, ou seja, essa barra aqui, ela não é uma barra de absorção, é uma barra de continuidade mesmo. Então, aqui o mercado vindo de todo esse aqui, ó, a acumulação, a gente está com o preço acima das barras de atividade profissional, a gente rompeu essa última aqui, que foi a mais forte de todas. Então, cara, eu tenho muito indício aqui que o mercado realmente, de fato, está acumulando, né? Então, nesse ponto aqui, já era um ponto interessante aqui de compra, né, galera? Isso aí está acontecendo o quê? Lá no Bitcoin, né? Para quem assistiu a última análise que eu fiz uma comprinha no Bitcoin justamente por conta do OBV, né? E por conta do gráfico de 4 horas. Então, esse gráfico aqui é muito importante. Então, a gente está chegando aqui em um ponto importante, que seria um ponto de 50%, né? Então, aqui eu tenho um canal de referência Zona Neutra, eu tenho 50% aqui do canal. Aqui seria o próximo alvo, né? O primeiro alvo de um nível pela regra da FiMate, que seria 6 aqui, ó. De 601,5, né? Então, o que acontece? A gente está chegando perto de uma região de 5,65, que é uma região interessante. Geralmente, o que acontece? Podemos ver quando bate nessa região, por que o stop fica abaixo da caixinha aqui que eles falam? Porque quando bate numa região dessa de 50%, o mercado pode querer voltar um nível, 2 níveis, pode até voltar aqui para poder fazer isso aqui, ó. Isso aqui pega muito stop. Então, é uma possibilidade de acontecer. Não estou falando que o dólar vai cair para isso aqui tudo, tá? Pelo contrário, estou falando que isso aqui é uma possibilidade. É por isso que o stop do Marcelão sempre fica nessa região, fora da caixinha, porque eu já vi isso muito lá no Forex, do mercado chegar aqui e vir realmente chegar no limite e começa a subir. Ou seja, varreu toda essa galera e começou a subir, né? Só que nós temos pontos para isso, né? Então, pontos de correções. Eu estou aqui com vamos marcar esse ponto de correção caso aconteça, eu vou ter aqui um ponto de correção saudável, que é justamente, vamos ver aqui, o ponto saudável de correção seria o dólar bater ali na região de 5,48. Então, o mercado ele pode retornar para bater nessa região e continuar aqui a sua alta, né? O que é importante a gente entender no dólar é justamente esse ponto aqui para mim é o principal. Isso aí já não tem na FiMate. Isso aqui eu já gosto porque já entra volume. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação do meu operacional com o operacional do Marcelão, né? Para otimizar para dentro do meu operacional. Então, por mais que o mercado aqui, eu sei que eu tenho uma região aqui que é uma região de 50, então por mais que o mercado ele volte, que ele rompa essa região, pode chegar a bater nessa região aqui, que é uma região muito forte. Aqui é uma região muito forte, porque o mercado pode fazer muito bem isso. Nem volta para chegar nessas regiões aqui para baixo, tá? Então, esse ponto aqui, que seria o ponto mais ou menos ali de 5, vamos ver aqui mais ou menos, 5,17 é um ponto muito importante, porque ele pode fazer um teste de demanda, de oferta nessa região, né? Mas vamos trabalhar com a primeiro nível de correção, que é a correção ali de 5,48 no dólar. Então, qualquer correção que vier a 5,48 no dólar é uma correção totalmente normal e aceitável no gráfico semanal, tá? Essa correção aqui é totalmente aceitável. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar logo marcado no dólar essa região. Qual é a região aqui? Vou pegar aqui, peraí. Vamos fazer assim que é melhor? Assim que é melhor. Tá na região. Esse mouse aqui também não ajuda. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ah, não, se eu consigo mexer, não. 5,48, né? Então, vamos botar aqui. Mais ou menos bem aqui, ó. Pronto, acertei, ó. 5,48, tá? Então, esse aqui seria o ponto principal de correção do dólar, porque a gente chegou a bater em um nível desse aqui. Como eu estou falando de gráfico semanal, se eu quisesse fazer day trade no dólar, alguma coisa do tipo, pela regra zona lá da FiMate, tu bota isso aqui num gráfico de 15 minutos,
marca lá um canal de referência, uma zona neutra, perdeu a zona neutra, aí você vai ver se realmente aqui a gente consegue bater essa região. É mais ou menos isso aqui, ó. Tu vai pegar lá um gráfico de 15 minutos, que é o que o Marcelão faz, né? Você vai ver aqui no gráfico de 15 minutos. Ixi, 15 minutos talvez vai ficar muito bugado. E aí, o que acontece? E você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver, porque não marcou de 15 minutos no gráfico semanal. Aqui não marcou, porque já está programado, o meu já está programado para não marcar nos outros níveis, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui semanal e eu vou colocar rapidamente só para ter aqui uma visibilidade aqui em minutos, tá? Só para a gente ter uma noção mais ou menos. Então, isso aqui no semanal parece pouca coisa, mas tu vai pegar no gráfico de 15 minutos, olha lá, ó, 5,48. Aí, o que Marcelão faz? Marcelão pega e vai fazer isso aqui, ó, tá? Ele vai pegar isso aqui e vai fazer isso aqui. Só que aqui está ao contrário, né? Mas tudo bem. É só reverterzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Coordenadas. Pronto. Pronto. Aí o que eu tenho? Então aqui eu tenho um canal de referência e aqui eu tenho uma zona neutra. Se perder a zona neutra, aqui fica configurado uma linha do Equador. Cara, eu não estou aqui para falar de FireMate, é só para explicar para vocês. Aqui está configurado como uma linha do Equador, então o rompimento aqui da zona neutra daria uma venda aqui e a possibilidade de vir buscar 4,80 aqui no dólar, tá? É isso que eu quero falar para vocês, beleza? Então, geralmente, para quem gosta de fazer day trade, faz dessa maneira aqui. Só que a gente não faz isso, né? Porra, cara, eu tenho muita raiva quando eu perco isso aqui, ó. Tá vendo? Pera aí, galera. Eu tenho muita raiva quando isso aqui acontece. Eu gosto de botar as coisas certinho. E às vezes não sai tão certinho como é que eu quero. Pronto, aqui tá mais perto aqui do original. Vai estar vendo aí, ó. Então vou botar mais aqui. Pronto, 5,48. 5,48. Vou fazer aqui essa linha. Vou pegar essa linha aqui. Cadê você, garoto? Tirar isso aqui. Pronto, deixa assim. Pronto. Então aqui é 5,48 aqui, caso aquilo aconteça, né? Então seria uma correção normal, porque como a gente está batendo em cima dessa região aqui de 50, né? Já é 50 aqui do canal total, do canal, na verdade, do primeiro canal que foi rompido. Então, geralmente, a gente tem essa volta aqui, né? Aí, geralmente, quando rompe essa região, aí a gente tem aqui 50%, que já vai dar 5,84 a R$6, seria o alvo aqui do dólar no primeiro nível de take, seria ali nos R$6. Só que tudo isso tem um processo, tá? Então, aqui é muito importante a gente entender isso. Então, o dólar está fazendo um movimento interessante. Algumas pessoas falam que é por conta de falas do Lula. Eu, geralmente, não gosto de acreditar nisso, tá? Eu prefiro acreditar nas montagens de posições, então os players estão montando posições desde aqui, cara, desde lá de 19 de junho de 2023, eles estão montando suas posições nessas regiões, entradas mais severas aqui, foi no dia 15 de abril, não sei se Lula falou alguma coisa aí nessa semana de 15, não sei o que rolou, mas eu gosto de falar que isso aqui que me interessa, então pouco não importa se o cara tá falando besteira e o mercado tá subindo, dólar, não sei. Eu prefiro acreditar aqui nos posicionamentos dos grandes aqui do que ficar ligado nessas histórias, né? Porque, pô, imagine só, eu tenho lá meu capital tá investido e eu vou ficar me preocupando com o que A e B vai falar e tipo assim, pô, eu tô aqui, comprei dólar. E vamos dizer que o cara fala alguma coisa aí. Não, dólar não, vamos falar outra aqui, sei lá. Bova 11, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu estou lá comprado aqui no Bova 11 e tudo. E aí, se o cara fala alguma merda lá, alguma merda, né? Meu capital está investido, o cara fala alguma merda, eu tenho que ficar me preocupando com o que o cara fala, porque se ele falar alguma merda, aí o mercado começa a cair e aí eu vou ficar desesperado. Cara, isso dá uma dopamina do caramba, entendeu? Então é mais antes a pessoa ficar ligada realmente no fundamento, aqui quando eu falo fundamento, eu falo aqui no que os players estão fazendo, tá? Do que ficar acreditando nisso. Porque já imagina, cara, tu com dinheiro lá investido e tu tem que ficar se preocupando, meu Deus, ele não pode falar nenhuma besteira porque senão vai cair meu... Porra, aí tu é doido, não tem cabimento, né? Isso não tem cabimento para mim. Mas tudo bem. Então o dólar tá em uma situação aqui que tá muito favorável, tá, cara? Para chegar ali, quem sabe bater 6, né? Bater ali 6 ali. Então isso aqui é muito importante.
esse posicionamento que aconteceu aqui no dia 15 de abril, aqui na semana de 15 de abril, tá? Então, o dólar está em uma situação muito boa mesmo, tá? Isso é bom lá pra gente, quem tem cripto lá e tudo, né? Então, a galerinha lá que tá em cripto é bom, certo? Então, é isso aqui que está acontecendo aqui com o dólar, beleza, galera? Então, vamos partir agora lá, vamos ver aqui um BOVA11 da vida. Um BOVA11 da vida. Vamos ver como é que tá a situação do BOVA. Do BOVA eu falei uma coisa interessante para vocês. Foi no gráfico semanal, que eu me lembro. Tá aqui, é semanal. O BOVA, a gente estava falando justamente de uma queda e nesse ponto aqui a gente tem defesa dessa região, como aconteceu aqui também nessa região. Coisa que não aconteceu no Bitcoin. O Bitcoin foi filha da puta, porque o Bitcoin, ele me pegou aqui. Cadê aqui? Ah, porque eu estou no diário, mas cadê? Ah, foi aqui, ó, que eu tirei esse ponto. Eu fiz a compra aqui nessa região, ele caiu mais, mas a gente conseguiu comprar mais aqui nessa região aqui. Beleza. Então vamos lá. O BOVA11, galera, o BOVA11 escapou bonito, né? Chegou a bater no 116,26. Se eu não me engano, a última análise que eu tinha feito sobre o BOVA, já tem um tempinho já, e a gente estava falando justamente desse ponto. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai ficar muita coisa. Eu estava falando justamente desse ponto aqui no gráfico semanal. A gente poderia bater nessa região aqui e começar a subir novamente. E a gente tinha dois plays aqui. Tanto esse camarada que entrou no 15 de maio, como esse camarada que entrou aqui no 15 de junho. Né? Então, a gente tem duas regiões importantes, tanto ali na distribuição como na acumulação. O que é importante a gente entender no BOVA é que o mercado ele está passando ali um processo interessante, tá? Que olha só, que se tu for pegar no que tu vai lá pegar o último fundo, eu pegarei esse último fundo, por quê? Porque ele bateu em cima de uma VWAP. E aí ele está chegando perto desse ponto. Esse ponto é um ponto importante, porque é VW, então o mercado ele pode bater muito bem nessa região aqui e tentar romper essa região. Se isso acontece, aí eu vou buscar essa próxima região aqui no BOVA11, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Olha como é complicado tu ficar acreditando nisso. Então, tu fica aqui investido, vamos dizer que eu comprei aqui nessa região de 116 e fica torcendo e fica procurando se alguém vai falar alguma merda, se a Haddad vai falar alguma merda, se Lula vai falar alguma merda, e se isso acontecer o mercado vai desabar. Então, assim, cara, eu particularmente não gosto disso, tá? Beleza? Então, assim, a gente está chegando em um ponto que é importante. Só que toda essa queda que o Bitcoin fez, você nota que ele fez um fundo ali e a gente também tem uma barra de atividade profissional também, no dia 10 de junho. Então, essa barra de atividade profissional é muito importante. A gente chegou tanto nesse ponto de barra de atividade profissional, como no último pico de volume. Então, isso faz eu fazer o quê? Se eu estivesse acompanhando com vocês, obviamente que eu ia fazer a mesma coisa. Barra de atividade profissional, 50%. O que acontece? Se eu tenho aqui uma barra de atividade profissional, um OBV que ele não está conseguindo romper, né? Então, aqui eu tenho uma possível início de absorção aqui. Então, o que acontece? Eu poderia muito bem traçar uma VWAP também nessa região, esquecer esse ponto, porque aqui eu teria o preço médio de quem está comprando nessa região. E a gente perdeu 50%, então aqui, obviamente, que a gente se trata de um nível aqui de absorção, né? Então, o que eu poderia fazer aqui nesse ponto? Eu poderia muito bem pegar aqui a VWAP e traçar nesse camarada aqui, e aí eu tenho um preço médio. Olha como bateu certinho em cima do médio e não rompeu. O médio está no 115,95 e começou a subir. Então, tem 2 semanas de alta aqui no mercado brasileiro, aqui, no BOVA11, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade. E muito importante, é muito importante a gente entender isso. Peraí. É muito importante a gente entender isso. Será que vai tirar? Pronto. É muito importante a gente entender isso para tomada de decisão. Então, se tu pega isso aqui em um gráfico lá de M15, M4, tá? H4, na verdade, até o mesmo diário, tu vai ver que tem uma alta aqui bacana. Vamos pegar um diário. Olha lá, você vai ver que até rompeu esse ponto agora. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma atividade profissional, que não é nem aqui. Eu sei, é porque eu não salvo, galera. Eu não salvo. Né? É aqui, ó, nessa região. Só que vai dar na mesma. Tá vendo aqui que aqui a gente perde esse ponto e a gente vai buscar esses pontos aqui. Pontos esses que já estava falando para você, já tem muito tempo aqui no gráfico diário. No gráfico diário, eu estava falando para vocês dessa queda, já tem muito tempo no BOVA11. E aí, o que a gente chegou? A gente chegou lá e fez ali, o que acontece? Olha lá. A gente fez um ponto interessante aqui, ó, nesse ponto. E a mesma coisa, se eu for pegar aqui um ponto aqui e colocar, a gente não está renovando o fundo. E se eu pegar esse camarada aqui e traçar, a gente perdeu 50%. Tá vendo como as coisas se encaixam? Então, esses pontos são pontos interessantes para mim, cara.
Só que eu, de fato, não estou olhando o mercado brasileiro. De fato, eu perdi apetite pelo mercado brasileiro, tá? E por isso eu não estou fazendo. Quem me acompanha aqui no canal, justamente eu fazia análise diária do mercado BOVA11, mini índice, porque eu operava no dia seguinte o mini índice, né? Então eu sempre operava mini índice. Só que passou o tempo, aí o mercado, a gente está no período de halving, eu estou focado muito lá no Bitcoin, então por isso eu não fiz mais análise aqui do BOVA11. Mas se eu estivesse fazendo análise, galera, obviamente eu ia falar isso aqui para vocês. Cara, marca esse ponto, a gente não está renovando a BV. Olha o que aconteceu com o gráfico agora, que aconteceu com o ABV no gráfico diário do BOVA11. A gente rompeu essa região, então a gente fez a acumulação aqui, que o mercado ele pode até cair na VW, mas aqui pode ser sustentável. Então a gente tem uma grande oportunidade de comprar a BOVA11 aqui, ó, no 50%. Teve, na verdade. Né? E olha o que está acontecendo. Uma vez que ela é rompida, ela serve como região de resistência. A gente bateu lá, rompeu, voltou para cima aqui, fez sombra em cima dessa região aqui, cara. Então, pô, mais uma oportunidade aqui, mais uma chance aqui nessa região. Né? Então, assim, o BOVA11, nessa situação, nessa configuração que está, é uma configuração interessante. E esse ponto aqui, do dia 12 de janeiro, é um ponto muito interessante, um ponto aqui que deve ser considerado, tá? Então, o mercado ele pode subir mais? Pode sim. O mercado aqui, nessa configuração aqui, ele pode sim subir mais. A chegar a bater nessas regiões aqui, que é a região maior. Deixa eu ver se ela é maior. Não, pior que essa aqui foi maior, né? A gente tem aqui uma atividade profissional de 19 de janeiro e essa aqui foi a maior, 12 de junho. Então, vale a pena a gente ver se a gente não consegue romper isso aqui tudo para cima aqui no BOVA11 e começa aí a fazer novas altas no BOVA. É isso que eu falo para vocês. Tá? Se você for ver aqui como é que está a situação toda no Brasil, é uma parada muito louca. Tá? Uma parada bem tensa. Então, se eu for levar em consideração isso, eu vou ficar meio com o pé atrás no BOVA11. Mas olha o que o BOVA11 está me falando aqui, galera. Olha o que o BOVA11 está me falando aqui. O BOVA11 está me falando coisa que é totalmente contrária do que está acontecendo no Brasil, galera. Tá? O que está acontecendo aí na economia. O que está acontecendo em tudo. Tá? Tá diferente. Eu falo para vocês, será que vale a pena mesmo? Pois é. Então, a situação que o BOVA11 está fazendo é uma situação bacana, cara. Até gostei dessa situação aqui. Então, pode ser que a gente venha buscar ali região de 124,41, que é o preço médio desses camaradas que estão aqui na distribuição. Tá? E o OBV aqui, se ele rompe essa região, a gente tem força suficiente para romper essa região tudo aqui e levar stop dessa galera. Tá? Então, esse ponto que eu marquei, esse ponto que eu marquei aqui, ele não é maior do que esse. Não é maior do que esse aqui. Tá? Esse preço médio aqui, na verdade, ele é maior. Né? Esse preço médio que está aqui, ele é bem maior. Está segurando uma vez, segurou duas vezes. E fez esse camarada aqui. Né? Então, não sei se essa galera aqui que comprou nessa região começou a ligar seu robozinho aqui para comprar mais aqui para aumentar o preço médio deles. Né? Então, é uma possibilidade também, galera. É uma possibilidade. Mas o BOVA11 está em uma situação muito tranquila lá pelo gráfico diário. Bora esperar aí para saber. Eu, de fato, não vou ficar acompanhando, mas de vez em quando eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre isso. Como eu estou sozinho em casa hoje, então eu preferi fazer logo isso aqui para vocês. Tá? Então, o BOVA11 está em uma situação que é uma situação aqui interessante. Tá bom? Beleza? Dito isso, a gente falou do dólar, a gente falou do BOVA11. Cara, não vou falar de ações, não. Tá? Não vou falar de ações. Vou falar do principal mesmo, que é justamente aqui o BOVA11 e justamente o dólar. Né? Então, essas duas eu queria passar para vocês, beleza? E agora vamos do Bitcoin, porque se eu falar de Petrobras, de Vale, vou perder muito tempo aqui, eu não estou realmente focado no mercado brasileiro. Então, eu queria passar o principal índice aqui para vocês, o BOVA11, que é o Ibovespa, né? O Ibovespa e o dólar, tá bom? E vamos agora rapidamente falar do Bitcoin, bem rápido, né? Então, para quem me acompanha, sabe que eu comprei Bitcoin 2 dias atrás, e o mercado aqui, na minha configuração que está fazendo aqui, é uma configuração tranquila, favorável. Aquilo que aconteceu lá no BOVA11 aconteceu também no dólar. Por isso aqui o motivo pelo qual eu comprei Bitcoin nessa região. Tá? E agora, atualmente, a gente está em 61.640,43. A primeira vez que eu comprei, a gente pegou uma desvalorização. Essa desvalorização eu comprei por aqui assim, galera. Por aqui peguei essa desvalorização, mas em 2 dias subindo aí o Bitcoin. E eu acreditando que isso aqui é uma região de absorção, tá? Então, o Bitcoin está nessa regiãozinha aqui. Para quem não acompanha o último vídeo que eu fiz, eu vou deixar aí como sugestão de vídeo. E vamos ver aí, né? Tem tudo aqui, galera. Tem tudo. Bitcoin
para ele subir. Eu até falei para vocês também que para uma compra mais saudável no Bitcoin, a gente teria que romper uma região interessante lá no SDT. Então, vamos aqui rapidamente. A galera que é mais conservadora, tá? A galera que é mais conservadora está aqui no semanal, vamos botar aqui para um gráfico diário, seria comprar Bitcoin justamente no rompimento dos 4,97. Nota que o SDT ele está muito, muito próximo da VW, e a perda dessa VW é um indício muito forte que o Bitcoin ele pode disparar, cara, ele pode disparar. Só que para isso acontecer, a gente tem que perder essa VW, ou seja, perder esse ponto aqui, perder nesse ponto, uma grande oportunidade vai se abrir aí no Bitcoin. E para quem é mais conservador, eu acredito, né, eu dou essa dica que para comprar Bitcoin abaixo aqui dos 4,97 do SDT. Então, para quem acompanha, sabe que o SDT é o gráfico que manda aqui no tudo, ele é aqui a dominância do Tether. Então, essa dominância aqui é muito importante, né? Então, se esse gráfico ele começa a cair, o Bitcoin ele começa a subir. Se esse gráfico aqui começa a subir, o Bitcoin começa a cair, tá? É ele que manda aqui na parada toda. Então, uma compra mais conservadora para a galera do Bitcoin é abaixo aí dos 4,97. Eu, como sou amostradinho, né? Como diz aquele meme lá, eu gosto de ser assim, amostradinho. Já fiz a minha compra aqui, falei o porquê eu comprei Bitcoin nessa região novamente. Eu comprei aqui, tomei ferro. Onde foi aqui? Tomei ferro aqui esse tempo aqui todinho. Comprei novamente aqui porque eu acredito que isso aqui seja uma absorção e a gente estagnou aqui nesse ponto. A gente não está tendo mais renovação de fundo. Pode acontecer no mercado vir para baixo de 60, romper essa região aqui e eu tomar na raquete de novamente? Pode, tá? É um risco que eu queria correr, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Faz tempo que eu não falava do mercado brasileiro e é isso lá que eu tenho para o dólar e para o Ibovespa. Tamo junto, boas operações a todos. Os